Olá, eu sou a Gabi e esta semana estamos aprendendo lições com personagens esquecidos da Bíblia. Nossa passagem de hoje é Gênesis capítulo 44, versículos de 25 a 34. Quando o nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Vamos nos aprofundar na palavra? Um dia, uma mulher foi levada até Jesus acusada de adultério. Pelas leis da época, esse pecado era punido com apedrejamento, e todos ali estavam dispostos a cumprir a lei. Jesus, porém, fez algo que chocou a todos. Ele disse que aquele que não tivesse nenhum pecado deveria ser o primeiro a atirar pedras. Como todos eram pecadores, um a um eles foram abandonando suas pedras e saindo. Assim como as pessoas da história, todos nós cometemos pecados. Alguns são mais graves que outros, mas independentemente da gravidade, lá estão eles. Diante disso, precisamos pensar em como estamos lidando com nossos erros. Qual tem sido nossa atitude diante de nossos pecados? Judá, um dos filhos de Jacó, tem muito a nos ensinar sobre isso. Jacó teve vários filhos, dentre eles havia José, notável pelo imenso amor do pai e pelos sonhos que o colocavam como rei sobre toda a família. Isso fez com que o ciúme dos irmãos aumentasse cada vez mais. A situação ficou tão grave que eles bolaram um plano para matar o garoto. Em meio às discussões sobre como iriam matá-lo, Judá, um dos irmãos mais velhos, teve a ideia de vendê-lo como escravo. Para enganar o pai, molharam as roupas de José no sangue de um bode, sugerindo que um animal selvagem o havia devorado. A ideia de ter perdido o filho de forma tão brutal trouxe grande dor e sofrimento para Jacó. Enquanto isso acontecia, José foi vendido como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. Sob a bênção de Deus, ele se destacou e tornou-se governador daquele país. Depois desses acontecimentos, a vida de seus irmãos nunca mais foi a mesma. O alívio que imaginaram sentir com a perda do irmão transformou-se em enorme remorso. Tomado pela culpa, Judá se afastou da família, casou-se e viveu por anos longe de seu pai e de seus irmãos. Isso mostra a grande necessidade de pensar bem naquilo que vamos fazer.
Existem soluções para certos problemas que parecem ser corretas e trazer grande alívio, mas no final são decisões equivocadas que nos aprisionam na culpa e no sofrimento. Tempos depois, uma seca terrível assolou a região e os filhos de Jacó desceram ao Egito para buscar comida. Eles não reconheceram José como governador, mas ele não havia se esquecido deles. Para testar a lealdade familiar deles, José exigiu que Benjamim, o mais novo, ficasse como prisioneiro no Egito. Nesse momento, após um surpreendente discurso, Judá, que antes havia sugerido vender José, completamente arrependido de sua postura anterior, ofereceu-se para ficar como escravo no lugar de Benjamim. A postura de Judá nos traz grandes ensinamentos. Todos vamos cometer erros na vida, alguns mais graves do que outros. Nossos erros terão consequências e precisaremos lidar com elas, mas o ponto principal em tudo isso é que devemos sempre nos arrepender e mudar de atitude. O Judá que se oferece para ser preso no lugar do irmão é diferente daquele que anos antes havia sugerido vender o outro irmão como escravo. Entre esses dois, muito tempo passou. Tempo para refletir sobre o que aconteceu e para que um desejo de agir de maneira diferente surgisse. Quando não nos arrependemos e não mudamos de postura, nos aprisionamos numa conduta que nos prejudica muito, desagrada a Deus e nos torna reféns do erro. Não é isso que Deus deseja para nós. A Bíblia afirma que o Senhor nos chamou para sermos livres e não existe liberdade em uma vida aprisionada na culpa e no remorso. É preciso analisar nossa conduta com responsabilidade, assumir aquilo que fazemos e buscar em Deus o arrependimento e o perdão necessários. Judá representa exatamente isso. Com ele, aprendemos que não há erro grande o suficiente para fazer com que Deus nos abandone e retire de nós sua maravilhosa graça, pois, apesar de tudo o que fez, é de sua linhagem que veio Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Reflita e ore comigo. Busque a transformação. Assim como Judá, todos cometemos erros, mas o arrependimento e a mudança de atitude nos libertam. Reflita sobre seus pecados e busque a Deus em oração pelo perdão. Não deixe a culpa te aprisionar. Encare as consequências de seus atos com coragem e determinação e ore clamando pela ajuda divina. O Senhor está sempre pronto a conceder graça e misericórdia. Que as lições da história te ajudem a viver guiado pela busca constante pelo arrependimento e que você seja inspirado a levar essas lições a outras pessoas. A oração é um excelente meio para começar. Então, ore agora por alguém que necessita ser liberto da culpa. Peça ao Senhor para levar perdão e graça a essa pessoa. Vamos orar. Amado Deus e Pai glorioso, louvo e adoro ao Senhor por experimentar tanto amor em minha vida. Sei que cometo pecados, mas reconheço que preciso de forças para vencer cada um deles. Peço que o Senhor me ajude a perceber cada vez mais o seu amor e não me deixe entregue à culpa. Que ao invés de me aprisionar na culpa, eu possa me lançar em seus braços,
clamando pela transformação que só o Senhor pode realizar em mim. Ajude-me a melhorar e progredir numa vida de arrependimento e mudança. Em nome de Jesus, amém.